Vou trazer aqui para vocês, pra gente reagir, um vídeo do canal do Investidor Sardinha, né, o Raul Sena, onde ele relata os ensinamentos passados de geração para estar conseguindo acumular tanto patrimônio. Vamos lá assistir o vídeo. Então vamos lá. Bom, os judeus são reconhecidos no mundo inteiro por terem muito patrimônio, né? Por terem acumulado muito dinheiro, mesmo depois de sucessivas perseguições, continuam figurando nos top bilionários da Forbes. Em qualquer país que você vai ser sempre algum sobrenome judeu, ou uma pessoa que é um judeu reformado, né? Um judeu católico, que judeu recém-convertido. A gente tem até sobrenomes no Brasil ligados aos animais, etc., que são nomes que os judeus escolheram para facilitar a vida. E eu estava conversando com um amigo judeu meu, né, perguntando se existe um ensinamento disso, né, dentro das tradições judaicas, e o Sérgio, ele teve a gentileza de separar para mim o que ele acredita que sejam os ensinamentos judaicos ali, que faz com que os judeus consigam acumular tanto dinheiro e se manter na lista dos homens mais ricos do mundo. A gente vai aqui falar um pouco sobre isso. Acho que algumas coisas já era esperado, mas tem outras coisas que são bem novidades. O que ele me disse que é fundamental é que a educação, acima de tudo, é uma valorização constante dos judeus. Então, a leitura, a discussão intelectual, esse debate, por exemplo, ele faz parte da cultura. As conversas, né, com argumentos e tudo, e um incentivo às profissões de alto retorno. Então, ele falou, quando você nasce em uma família judaica, é normal que sua família tente influenciar diretamente em que profissão você vai seguir. E não da maneira que as famílias brasileiras fazem ali, porque é uma coisa meio que você não tem opção. Eu estava contando, por exemplo, que ele nunca quis entrar no ramo financeiro. Que foi o pai dele que meio que decidiu por ele quando ele estava na adolescência. Ele me disse, isso aqui tu pode reclamar, né, dizer que está errado, certo? Mas eu estou contando o que ele me contou, tá? Ele é um homem de hoje, 65 anos, ele sabe o que está falando da vida, né? Então, ele me disse que ele tinha um interesse na época em estudar advocacia, né? Ele era mais ligado às artes ali, então ele era meio perdido nesse sentido. E o pai dele disse para ele que ele deveria entrar na área de economia e depois entrar numa empresa do tio dele e ficar lá como estagiário. Ele disse que debateu durante um tempo, mas o pai dele colocou um limite claro, né? De que se ele fizesse qualquer outro curso que não fosse o que ele estava orientando, ele não tinha mais casa para morar. Foi basicamente esse o ensinamento ali. Eu imagino que aqui vai ter um monte de comentários dizendo que isso não funciona e outras coisas do tipo, mas eu pedi para alguém que tem um exemplo real de vida e essa pessoa me disse que ela se sente feliz de ter escutado o conselho do pai, porque hoje em dia ele pinta as telas dele, vende as telas muito mais como um hobby, que ele entende que aquilo proporcionou uma qualidade de vida muito melhor para a família dele do que se ele tivesse tomado as decisões do jeito que ele quis, né? E ele disse que não acredita que seria um grande advogado também, porque ele é muito mais ligado, ele é mais introspectivo e ligado aos cálculos e aos números, né? Então ele acredita que o pai dele enxergou isso antes e guiou ele para o lugar certo. Segundo ponto é uma cultura de longo prazo. Ele estava me explicando que os judeus enxergam algo reputacional muito além do ganhar dinheiro em determinado momento. Ele usou como exemplo o pai dele, né, que era um lojista ali, e o pai dele tinha uma questão de não repassar os preços quando o preço de alguma coisa aumentava em primeiro momento. Ele gostava de manter a reputação de ter um preço justo, né? Então muitas vezes o preço do insumo subia, ele ganhava em outros produtos ali e tomava prejuízo nesse produto durante um tempo específico e explicava para ele que era importante ter esse tipo de visão nos negócios, de construir uma reputação. Então, num período de crise, alguma coisa, né, quando você fornece crédito, quando você permite que a pessoa pegue alguma coisa para pagar depois e tal, essa pessoa costuma ficar mais leal. Ele me disse que ele aprendeu bastante sobre isso e disso aqui vem esse foco de acumular riqueza ao longo das gerações, né, de pensar. É interessante escutar isso. Eu acredito que no tempo passado isso funcionou muito bem. As pessoas eram mais leais, né? Hoje em dia, eu digo a minha experiência de empreendedorismo, eu cheguei a vender cosméticos, né, lá na loja, e assim, se você deixasse a pessoa pagar depois, a pessoa comprava. Mas quando ela tinha dinheiro ou crédito no cartão, muitas vezes ela ia no shopping, né? Então, hoje em dia, o que eu percebo, a minha visão de empreendedora é que é muito mais por preço, né? O cliente não é mais fiel aquele lojista, aquela pessoa que deu a oportunidade. Eu vejo mais essa coisa individualista que cada um tá preferindo o seu bolso, né? Não é questão de criticar nem nada, mas é a minha visão, assim, do que eu já passei bastante. No patrimônio, menos consumo e mais reinvestimento. Ele me disse, por exemplo, que o pai dele, já com 80 e poucos anos, comprou um monte de lotes ali, numa região afastada, e que hoje em dia, essa região afastada, né, acabou integrando uma parte importante de São Paulo, e ele ganhou muito dinheiro com isso. Ele disse que ganhou mais dinheiro com isso do que com o próprio trabalho dele. Então, o patrimônio dele, né, e dos irmãos, veio de uma decisão do pai, quando o pai já tinha 80 e poucos anos, e o pai pediu para não ser vendido. E esse fato deles não terem vendido naquele período, só quando ele já estava bem mais velho, que começou a incorporar prédio nessa região, fez eles ganharem bastante dinheiro. Eu achei muito impressionante, né, porque ele tem o mesmo pensamento também. Inclusive, ele é meu cliente, ele já estava pensando em investimentos que ele fez agora, que ele não gostaria de ver o retorno desse dinheiro ainda em vida, né? Ele falou como é que a gente pode colocar esses investimentos em um ativo de longo prazo, que não sejam resgatáveis, né? Então ele tem uma preocupação muito grande ao ponto dele colocar tesouro renda a mais para mais de 2060. Considerando a idade dele, é improvável que, eu não diria que é improvável, que é saudável, mas não é impossível, é improvável. Provável que ele vá ver esse retorno, mas ele tinha uma preocupação com os filhos dele observassem esse patrimônio. Se tivesse investimentos aqui também na região de Goiás e tal, é um homem que tem uma mentalidade sempre de construção em longo prazo e muito menos curto prazista. Eu acho que na calma com o que ele fala e com o que ele explica sobre patrimônio, dinheiro e acumulação, me parece que isso vem realmente de gerações e gerações de pessoas fazendo escolhas de longo prazo e nunca de curto prazo, né? Desde que eu trabalho com ele, ele nunca sacou nenhum centavo do dinheiro que ele fez dos investimentos aqui, continuou reinvestindo sempre e leva um estilo de vida muito mais humilde até que o meu, por exemplo, que tem um patrimônio muito menor que ele, assim. E olha que eu não sou perdulário, né? Eu sou uma pessoa que eu já não gasto muito. Ele gasta menos ainda. Gasta com coisas que interessam, sim, faz uma viagem
viagem no Natal sempre, né, para Israel com a família toda e tal. Tem algumas coisas específicas ali da cultura dele que ele opta por manter, né, o bar mitzvah dos netos, ali, uma coisa que recebeu um determinado investimento quando um menino judeu faz determinada idade de ter uma festa para se tornar adulto, né, se tornar homem. Então, isso é uma coisa específica. Terceiro aspecto, o aspecto de comunidade, né? Eu perguntei muito para ele sobre isso, porque a gente diz que os judeus vivem, né, dentro de microbolhas ali. Ele falou que isso é muito pesado mesmo, e que dentro da empresa dele, por exemplo, só trabalham 30% de não-judeus. Olha que loucura, não é? Então, a classificação não-judeus, isso acaba fazendo muita diferença, porque quando eles precisam colocar os filhos, né? Chegou a hora de estagiar, chegou a hora de entrar no mercado de trabalho, com 2 telefonemas ali, seu pai consegue te encaixar em alguma empresa de um amigo dele, e a circulação de dinheiro dentro da comunidade, ela não é opcional, ela é quase que obrigatória, né? Você tem áreas dirigidas dentro dessas comunidades para falar o que você faz e para as pessoas poderem te contratar. E ele me disse que na época dele, que isso é uma mudança geracional que tem hoje, mas que na época dele era até mal visto você contratar pessoas não judias para fazer trabalhos na sua casa, para consertar alguma coisa e etc. Então isso garante uma prosperidade maior para aquela comunidade, né? Eu acho que os evangélicos no Brasil, né, os pentecostais, eles já têm essa cultura um pouco mais também, né? Estão começando a ter essa cultura de contratar mais evangélicos, de fazer programa de oração dentro das empresas. Eu acho que isso começou a acontecer mais e essas comunidades acabam se tornando mais prósperas mesmo. Você pega uma pessoa antes dela se converter, né? Não sei se você já viu esse fenômeno ali, mas a pessoa está desempregada, ela se converte, arruma um emprego rapidinho, né? Já começa ali a conseguir alguns contatos profissionais, a mulher faz um curso de manicure dentro da igreja, o negócio é impressionante que acaba fortalecendo. Quando a gente age em torno de uma comunidade, né? Eu falo isso pro pessoal da UVP, quando a gente age em torno de uma comunidade, a gente acaba beneficiando todo mundo que está perto da gente. Lá na UVP, a gente tem uma área da comunidade dedicada somente a network ali, que é onde a galera fala o que faz, e os outros membros, né? Como a gente tem uma comunidade de mais de 50 mil pessoas, os outros membros também podem contratar essas pessoas. A gente percebe que muita gente fecha muitos contratos ali. A gente tem advogados, por exemplo, que hoje em dia só atendem pessoas da comunidade, que eles conheceram ali dentro, né? Pegar empresas e começar a cuidar. Isso é muito importante de fato, né? Fazer parte de grupos positivos é muito bom. Da mesma forma que fazer parte de grupos que o pessoal te leva para problema te danifica, né? Fazer parte de grupos que as pessoas constroem juntas, ela te agrega, né? Se você faz parte de um grupo ali que todo mundo cheira cocaína, né? Eventualmente você vai acabar se tornando um viciado em cocaína. A maçonaria tá aí para provar isso. A maçonaria tá aí há vários anos para provar isso. E o quarto item aqui é que existe uma educação financeira na prática, né? Os judeus têm um costume de ensinar crianças dinheiro, juros, negociação e risco. E tem livros inteiros dedicados a isso para os judeus ali. E é impressionante, né? Então existe uma cultura mesmo de ensinar sobre juros, o que faz com que os judeus tenham a maior parte dos bancos do mundo, porque naturalmente quando você aprende sobre juro composto desde cedo, melhora muito a vida, né? Você vê, aqui não entrou nada da religião em específico, né? Eu achei que tinha algum tipo de relação maior, não é muito religioso, nem biológico, né? Muito mais uma coisa de ensinamento mesmo. E o quinto item que ele me falou, que faz toda a diferença para os judeus serem tão fortes no sistema financeiro, é que o histórico de perseguição dos judeus gerou um processo adaptativo. Então o que acontece? Como eles não podiam depender de uma terra específica, né? Eles começaram a desenvolver uma mobilidade econômica. Quando você pode depender da sua terra, quando você nunca foi expulso do seu lugar, você confia que a terra é o ativo mais importante de todos. É aquele ativo onde eu tenho que dedicar. No Brasil é assim, não é? A gente diz que ter uma terra é importante e você vai ver famílias que as gerações transferiram essa terra. Agora, quando você imagina os judeus que eles foram expulsos de vários lugares, passaram a vida peregrinando, o povo judeu, não um judeu específico, tô falando que o povo judeu foi muito perseguido, você vai perceber que eles não confiam no solo, né? Eles não confiam na garantia das paredes. Então, eles desenvolveram uma mobilidade econômica e daí eles focam em negócios, tentam diversificar em mais países, não confiam em um país só. Loucura isso, né? Eles têm interesse genuíno em transformar parte do patrimônio em liquidez, deixar em bancos que historicamente foram protetivos para judeus, então paraísos fiscais, como Suíça, etc. Isso é muito mais comum. E olha que doideira. O Sérgio estava me falando que mesmo famílias com um patrimônio pequeno, muitas vezes, tem um patrimônio de 200, 300 mil reais, essas famílias costumam diversificar internacionalmente de, desde quando era abrir a conta por correspondência, você já tinha judeus com contas em mais de um país. Olha que loucura, né? Por quê? Porque o trauma da guerra é muito grande. Então, isso fez muita diferença. O sexto foi a forte presença em negócio de finanças por causa disso, né? Então, eles foram empurrados para essa área como comércio, crédito, porque eles eram proibidos de ter outras profissões na Europa medieval. Isso criou uma tradição de negociação, gestão de risco, intermediação financeira ou intermediação de negócios. O sétimo item, que faz todo o sentido, né? E que fecha tudo isso, é a valorização da família e da continuidade. Ele falou que como você é ensinado desde sempre que o seu objetivo de vida é chegar na próxima geração e chegar na próxima geração para um judeu é literalmente o seu poder de influência, a casa que você construiu, o patrimônio que você deixou, aquilo atingir outra geração, uma estrutura familiar forte, uma árvore genealógica onde você conhece o nome dos seus bisavôs e etc. Isso provoca em você um interesse genuíno de entrar como uma pessoa importante dentro dessa estrutura. Olha que loucura, né? O fato de você dizer para uma criança que ela tem um legado a deixar, né? E conhecer o legado dos antepassados, isso faz com que aquela pessoa olhe para aquele gráfico ali, para aquela história e pense, ok, eu faço parte de uma linha aqui que eu não quero piorar, né? Eu não quero ser o cara que foi amaldiçoado de certa forma, porque ele me disse que tanto pro bem quanto pro mal, você acaba entrando na árvore genealógica da sua família, né? Então lembranças de quem fez coisas erradas dentro da sua estrutura familiar também são constantemente utilizadas por judeus. Eu não sabia disso, mas imagina que você tem um avô que ele perdeu dinheiro na cachaça. Os judeus vão tentar lembrar daquilo com determinada frequência e contar essa história na tradição oral, né? Você tinha um tio que viciado em álcool, foi lá e tomou o dinheiro da família. E isso faz com que você não queira entrar na família como essa pessoa. Você sabe que você não vai ser esquecido. O fato de você saber que você não vai ser esquecido faz você andar mais na vida. Loucura, né? Eu acho que faz todo sentido. Quando você sabe que você vai entrar para a história de alguma maneira, pelo menos de um grupo familiar importante, você normalmente se comporta melhor. E aí ele disse que no Brasil, por exemplo, a gente começa do zero a cada nova geração, né? Eles começam sempre com 3 níveis, 4 níveis anteriores ali e um lembrete disso. Bom, pensando nisso aqui... Isso é muito cultural, né, do Brasil. E, na verdade, eu acho até um pouco triste. Eu acredito que
a gente poderia, principalmente os influenciadores, né, poderiam trabalhar nesse sentido de estar mudando essa cultura do brasileiro. Porque de começar a investir mais, e eu vejo esse movimento, na verdade, já acontecendo, mas acredito que ele deveria ser muito maior. E porque, assim, as pessoas, elas acabam sofrendo muito por não ter uma educação financeira, não ter uma consciência de investimentos, né, de formação de patrimônio. E eu digo assim, um exemplo que eu tenho assim dentro de casa mesmo, eu sempre falo pra minha sobrinha, eu falo, ó, se hoje em dia, e a gente não tem uma vida tão confortável assim, mas eu falo pra ela, se hoje em dia você tem mais coisas que o seu pai teve, que sua mãe teve, é graças ao seu avô, que trabalhou muito, né, pra estar construindo a casa, hoje em dia ele não precisa pagar aluguel, então ele consegue te dar uma condição de vida um pouco melhor, né? E isso, assim, a gente tem que pensar e ter disso, de estar sempre evoluindo, né? E passando também para as crianças. O que é difícil, mas eu acho que se tiver uma mudança na cultura do brasileiro, isso vai começar a ganhar força. Bom, e é isso. Se você gostou do vídeo, gostou dos ensinamentos, comenta aqui para eu entender se o conteúdo tá te agradando, se você tem alguma coisa a acrescentar. Considere se inscrever aqui no canal e se puder, curta o vídeo, compartilhe com alguém que você acha que vai agregar esse conhecimento. E é isso, gente. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!